Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bioquímica Clínica Fácil. Eu sou o professor Emerson Lima, sou farmacêutico, sou doutor em farmácia, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, leciono essa disciplina de Bioquímica Clínica no curso de farmácia há mais de 15 anos. Esse canal ele foi criado para você que é aluno de farmácia, de biomedicina, você que é aluno de biologia, que gosta da área de análises clínicas, ou você que é profissional da área, que queira se atualizar, que esteja estudando para um concurso. Nós criamos então essas aulas com conteúdos ligados à área de análises clínicas, com um conteúdo bem atualizado, bem didático, para que você possa então estar atualizado sobre o que de moderno há na área de laboratório de análises clínicas. Se você gostou da ideia, tem gostado das aulas, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de comentar se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, você pode fazer comentários e a gente responde quando necessário. Também compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações do YouTube quando postarmos novos vídeos. Vamos à aula de hoje. Então, pessoal, na aula de hoje o tema é a avaliação laboratorial da função hepática. Então, esse é um tema bastante interessante, aí, bastante corriqueiro no laboratório. Nós sabemos que o fígado é um órgão vital, né, para a nossa saúde e é muito importante que nós tenhamos métodos laboratoriais capazes de avaliar essa função hepática. Então, na rotina laboratorial, a gente chama de testes de função hepática, né? Quais são os testes que avaliam a função hepática? Mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção nessa aula é que esse termo, se a gente levar ao pé da letra, ele é um termo inadequado. Por quê? Porque a maioria dos exames que nós vamos falar hoje, eles avaliam o quê? A disfunção hepática e não a função hepática, ou seja, quando esse órgão passa a não funcionar adequadamente, é que esses testes, ou a maioria desses testes, se revelam alterados. E aí eu consigo, então, ter uma identificação, né, dessa alteração e, consequentemente, identificar esse possível erro, essa possível disfunção. Então, esse termo função hepática, na verdade, poderia ser disfunção hepática. Uma outra questão importante desses testes, de uma maneira geral, é que eles raramente sugerem um diagnóstico específico. Nós vamos ver no decorrer da aula que as enzimas, por exemplo, que a gente vai falar, e os outros marcadores, a sua alteração por si só não significa necessariamente uma disfunção hepática. Por quê? Porque a maioria deles estão amplamente distribuídos em vários outros tecidos. Então, assim, não é porque o TGP aumentou que eu obrigatoriamente tenho que afirmar que aquilo é uma disfunção hepática. A fosfatase alcalina alterou, eu não posso obrigatoriamente dizer que isso é uma alteração de uma função hepática, porque pode ser intestino, pode ser osso, pode ser um outro órgão. Então, isoladamente, esses marcadores dificilmente sugerem um diagnóstico específico. Uma outra questão que nós vamos aprender na aula de hoje é que quando eu faço múltiplos ensaios, eu consigo categorizar a doença hepática entre ela estando no parênquima hepático, ou seja, no hepatócito, ou na árvore biliar, que a gente chama de doença colestática ou colestase. Então, já existe essa diferença bem abrupta, bem disruptiva entre essas duas situações. Eu chamo de doença parenquimatosa, quando ela ocorre no hepatócito, ou seja, um processo inflamatório, uma hepatite viral, que está acontecendo ali no hepatócito, ou uma doença colestática ou uma doença obstrutiva, quando o problema é na árvore biliar. Então, os testes de função hepática ou de disfunção hepática conseguem categorizar esses dois tipos de doença, quando ela é do parênquima ou de padrão hepatocelular, ou quando ela é da árvore biliar ou uma colestase. Nós vamos ver quais são os testes que indicam
doença hepatocelular e quais são os testes que indicam doença colestática. Eles apresentam uma baixa especificidade, mas a alteração de mais de um teste pode indicar uma doença hepática. Então, como isso é verdade para a maioria dos órgãos que a gente estuda dentro da bioquímica clínica, um único teste dificilmente consegue identificar a doença, mas quando você faz múltiplos testes, é possível então você conseguir identificar de uma forma mais precisa essa doença, né? Então isso também funciona, isso também é uma verdade para esses testes de função hepática. O fígado, como eu já falei para vocês, é um órgão vital, então ele tem múltiplas funções, né? Então ele atua no metabolismo de carboidrato, no metabolismo de lipídio, ele também é um órgão excretor, então ele atua na excreção de ácidos biliares, de colesterol, de bilirrubina, ele atua na produção de fatores de coagulação, nós vamos falar um pouco sobre isso nessa aula, na produção de hemácias, principalmente no feto. Ele também é um órgão de detoxificação, né, de bilirrubina, de amônia, de álcool, de drogas, de glicogênio. No caso, o glicogênio é a forma de estocagem, né, na verdade, do açúcar, né? Então esse glicogênio está presente no fígado. O órgão também estoca lipídios, aminoácidos e proteínas, ferro, cobre, vitaminas. E ele ajuda também na questão imunológica, na fagocitose, na secreção de IgA e também na secreção, na defesa humoral, né? Que é aquela medida por anticorpos. Quais são, então, os principais testes de avaliação da função hepática na rotina laboratorial? Então, os mais conhecidos e que a gente vai falar bastante na aula de hoje são as transaminases, né? O ALT ou TGP e o AST ou TGO. Tem dois nomes? Sim, tem dois nomes. Eles podem ser conhecidos tanto por AST, ALT ou TGO, TGP, né? Então, tem esses dois nomes por causa das nomenclaturas, né? Tem duas nomenclaturas diferentes e acabou ficando esses dois nomes, então a gente conhece aí como TGO, TGP ou AST, ALT. Então, para você que está começando, é importante você saber que você vai ter que entender e decorar essas duas siglas para cada um desses exames. Quais são outros testes de rotina que normalmente os laboratórios de análises clínicas fazem para identificar a função hepática, né? A dosagem da albumina, a fosfatase alcalina, o perfil de bilirrubinas, né? Tanto bilirrubina conjugada e não conjugada, o gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase, a leucitina aminopeptidase, a 5-nucleotidase, a dosagem de proteínas totais e o tempo de protrombina. Então, esses são os principais testes utilizados aí na rotina para avaliação da função hepática. Existem outros testes, como a alfa-fetoproteína. Esse é um ensaio que, na verdade, é um teste que avalia mais a questão do carcinoma hepatocelular. A dosagem de amônia. A amônia, ela é um metabólito, né, de aminoácidos e que vai ser transformado no fígado em ureia. Então, assim, quando essa teor de amônia aumenta no sangue, isso é um mau prognóstico. Significa que o fígado ele não está fazendo a sua função, ou seja, não está havendo o metabolismo para produção de ureia. O ciclo da ureia parou e isso é gravíssimo, né? Então, significa que esse fígado está passando por um sério dano aí de atuação, de ação. Então, a dosagem da amônia no sangue, o aumento dessa amônia sanguínea é um indicativo de gravidade da função hepática, né? A ceruloplasmina é uma proteína que transporta cobre, né, armazenada no fígado e ela pode também ser usada como marcador, assim como o ferro sérico e a ferritina. Os ácidos biliares séricos, a gente vai falar um pouco na aula de hoje. Na urina, o urobilinogênio e a bilirrubina, quando estão aumentados, pode ser um indicativo de problema hepático. E existem os testes imunológicos, né? Mais para diagnóstico das hepatites, que não é tema da bioquímica clínica, mas da área de imunologia, mas eles são marcadores importantes aí das disfunções hepáticas também, né? O anti-HBS, o anti-HBsAg, etc. Então, outros testes
que avaliam a presença de anticorpos ou da infecção viral, né, das hepatites virais. Então, esses testes, eles servem para quê? Eles servem para detectar a presença de uma doença hepática, fazer um diagnóstico diferencial entre elas, ou seja, para eu diagnosticar se é de origem hepatocelular ou colestática, avaliar a extensão do dano hepático, ou seja, o quanto esse fígado está acometido, e também a resposta a um tratamento, ou seja, à medida que eu faço uma intervenção medicamentosa, se esse marcador diminuir, significa que aquele fígado foi curado ou está em processo de cura, né? Os primeiros marcadores que nós vamos falar hoje são as enzimas hepáticas, ou seja, são enzimas presentes nos hepatócitos ou enzimas presentes nesse tecido hepático, tanto nos hepatócitos quanto nas células dos ductos biliares. Tem as transaminases, que é a LT, AST, né, ou TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-glutamil transpeptidase e a sincronucleotidase. Essas são as principais que a gente vai falar um pouco sobre ela. Primeira questão, né? Por que essas enzimas, a atividade enzimática aumenta na doença hepática? Primeiro, essas enzimas elas estão presentes na célula hepática em grande quantidade, ou seja, elas são muitas vezes mais ativas dentro da célula do que fora da célula, ou seja, do interstício ou no plasma. Quando há um rompimento dessa célula, um dano celular, há um extravasamento desse conteúdo celular e dessa enzima, que é uma proteína liberada para o plasma, e então a atividade da enzima no plasma aumenta de forma significativa. Às vezes 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes em relação àquele nível normal. E esse rompimento da célula faz com que haja um aumento dessa atividade e isso é detectado a partir desses testes. Então, o aumento dessas enzimas, principalmente a LT-AST, são indicativos de um dano celular, hepatocelular, né? Então, e outra, principalmente dos hepatócitos, aquelas células que estão no parênquima hepático. Quando a gente fala de fosfatase alcalina, gama-GT, essas enzimas elas já estão presentes em maior quantidade nas células dos ductos biliares. Então, se houver um rompimento, um dano celular nessas células dos ductos, há um extravasamento desse conteúdo para o plasma, para o soro, e o aumento da atividade dessas enzimas no sangue. Então, aumento de fosfatase alcalina e gama-GT é um indicativo, então, de doença de padrão colestático, tá? Aumento de AST-LT é um indicativo de padrão hepatocelular, de dano do parênquima. Algo que a gente já falou, então essas enzimas alteradas, elas são frequentes? Sim. Existe, por exemplo, esse autor que fala que resultados anormais são frequentes em cerca de 1/3 dos pacientes triados. Então, ou seja, de cada 10 pacientes que vai lá coletar a enzima, 3 aparecem com uma das enzimas alteradas. Mas isso significa doença hepática? Não necessariamente, tá bom? É aquilo que eu falei no início. Às vezes o aumento isolado de uma única proteína dessa, seja TGO, TGP, gama-GT ou fosfatase alcalina, não necessariamente significa um dano hepático. Essas transaminases, elas têm como função a transferência reversível de grupamentos amina entre aminoácidos, né? Então a gente tem a AST, aspartato aminotransferase, e a ALT, que é a alanina aminotransferase. A AST chamada também de transaminase glutâmico oxalacética, TGO, e a ALT chamada também de transaminase glutâmica pirúvica, TGP, tá? Algumas diferenças entre elas. A TGO ou AST é uma enzima citoplasmática e mitocondrial, então ela está tanto no citoplasma quanto na mitocôndria.
enquanto que o ALT ele está apenas no citoplasma, tá bom? Então essa é uma primeira diferença importante entre essas proteínas. O ALT, o ALT ou TGP, ela tem uma especificidade um pouco maior para a lesão hepática do que o AST, tá? Então, toda vez que o TGP estiver mais alto que o TGO, isso pode ser um indicativo que o problema é hepático. Inclusive o TGO, a gente não falou ainda, mas aí no canal brevemente nós vamos ter uma aula de marcadores de infarto. Ele é um marcador de infarto, né? Muito usado no passado, hoje não é tão mais usado, mas ele pode indicar um infarto, porque ele está presente, essa enzima, né, está presente também de forma muito importante no músculo cardíaco, tá? Então, só para vocês fazerem essa analogia e lembrarem aí depois que o TGP ele tem uma especificidade maior para o tecido hepático do que o próprio TGO. Então, elas são liberadas quando há uma lesão na membrana hepatocelular, a gente já comentou sobre isso, né? Não há necessidade de necrose celular para a sua liberação e a obstrução do fluxo biliar também pode interferir na sua excreção. Eu falei que fosfatase alcalina e gama-GT são mais específicas da doença colestática, mas na doença colestática, TGO, TGP também aumentam um pouco, tá bom? O que são as causas agudas de transaminases, né, de ALT e AST? As hepatites virais, então aqui eu tenho um aumento de 10 a 100 vezes os níveis séricos normais. As doenças do colédoco, né, hepatite autoimune, isquemia, no caso do infarto, né? E o uso de drogas. Então, são situações em que os níveis dessas proteínas, dessas enzimas, aumentam de forma abrupta e rápida no sangue, né? Então, numa hepatite viral, por exemplo, em 24 horas, em 48 horas, você tem um valor que era 50, passou para 5.000. Depois, esses níveis retornam ao normal quando esse fígado volta a funcionar normalmente. Existem também situações em que os níveis dessas enzimas são aumentados de forma persistente, né? São as alterações crônicas. Exemplo, o uso de álcool, né? Pessoas que bebem, né, constantemente álcool, o uso de drogas. Aqui inclui também alguns medicamentos, né? Quando a gente fala de drogas, alguns medicamentos. As hepatites crônicas, também causadas por medicamentos, pode induzir esse aumento de ST-LT. Hemocromatose, uma doença do sangue, né, também que aumenta. A doença de Wilson, que é uma deficiência de ceruloplasmina. E algumas causas extrahepáticas também podem induzir a esse aumento de AST-ALT. Olha, nesse quadro aqui a gente mostra as atividades teciduais de ALT-AST, comparado com o soro, né? A atividade no soro é 1, no caso da AST, no coração é 7.800, no fígado 7.100. Enquanto que a ALT, eu falei para vocês que ela é um pouco mais específica para o fígado, porque ela é o tecido onde ela está mais presente, ou seja, comparado ao soro, ela tem 2.850 vezes mais atividade no fígado quando comparada com o soro. Por isso que ela é um pouco mais específica para o tecido hepático. Então, em que situações essas enzimas estão alteradas, né? Nas hepatopatias, elas têm uma elevação precoce, como eu já falei, até 100 vezes o valor de referência. O pico se dá de 7 a 12 dias e normalmente se normatiza de 3 a 4 semanas. Existe um cálculo que você faz, chama índice de Hits, onde você divide o TGO pelo TGP. Se o valor obtido for maior que 1, significa que é uma lesão reversível. Se o valor for menor que 1, significa que é uma lesão mais grave, onde você já tem uma necrose celular, tá bom? Havendo um aumento muito maior de TGP do que de TGO. Aqui algumas situações onde você encontra
os níveis aumentados dessas duas enzimas. Você vê que na hepatite viral as duas aumentam de forma muito abrupta. Na hepatite alcoólica ou medicamentosa é um leve aumento, né? No câncer hepático você praticamente não tem aumento ou pode estar levemente aumentado. No infarto agudo do miocárdio você vê o AST aumentado e o ALT, que é o TGP, normal ou ligeiramente aumentado. Então, dependendo da doença, os níveis dessas enzimas vão estar alterados ou não, tá bom? Lembrando que TGO e TGP, quando a gente fala sobre isso, elas são muito característicos de doença do parênquima hepático. Quais são as formas de avaliar essas enzimas, né, no laboratório? Normalmente eu uso a amostra de soro ou plasma, o soro é mais frequente. Elas têm como interferentes a hemólise, a lipemia e a icterícia, né, a presença de bilirrubina nesse soro. Então isso vai ser interferente. Existem basicamente dois métodos, né? Existia no passado, hoje muito pouco usado, um método colorimétrico, onde você fazia uma curva de transmitância, onde você a partir dessa curva de transmitância, inclusive que era desenhada no papel, né? Você plotava essa curva, via a absorvância da sua amostra lá em 500 nanômetros e jogava nessa curva. Era até feito em papel milimetrado. Isso hoje praticamente não se usa mais. Mas ainda existe esse método, né, baseado no acoplamento da nitrofenilhidrazina. Hoje existem os métodos UV, cinético UV, onde você vai ler, mesmo que você faça de uma forma não automatizada, você faz de forma manual, você vai ler de forma cinética, você vai pegar seu soro, vai adicionar no reagente, põe num equipamento que tem uma cubeta termostatizada e ele pede para você ler a absorvância a cada 30 segundos durante 2 minutos, por exemplo. Você vai ler no tempo 30, 60, 90, 120 segundos e depois você tira esse delta, essa diferença entre as leituras e você estabelece multiplica por um fator, que isso já está na bula, e quanto maior for essa diferença das médias, né, dessas diferenças, maior é a concentração da atividade enzimática no plasma ou no soro. Então esse é o método mais amplamente usado hoje, que é feita a leitura na região do V. 90% dos laboratórios isso é feito num equipamento, né, mas existe também a possibilidade de ser feito de forma manual. Então essas foram as transaminases, né, AST e ALT. Um outro grupo de enzimas que é importante também para avaliação da função hepática é a fosfatase alcalina e o gama-GT, que a gente vai falar. Então a fosfatase alcalina, o que ela é, né? Ela é uma enzima também, né? Ela é importante na função óssea, né? A gente já falou um pouco na aula de minerais sobre o metabolismo do cálcio e a gente viu que a fosfatase alcalina ela é muito importante como marcador da função de osteoclastos, né, que são aquelas células que fazem a desmineralização óssea. Então toda vez que você tem uma reparação óssea, você tem um aumento da fosfatase alcalina também, tá? No intestino ela também é importante porque ela também atua nessas células, também são produtoras de fosfatase alcalina, então alguns distúrbios intestinais também podem levar ao aumento da fosfatase alcalina, mas ela também é um marcador importante de disfunção hepática. Ela está presente nos ductos biliares, próximo à membrana biliar, e toda vez então que eu tenho uma alteração, uma lesão nessas células, esses níveis de fosfatase alcalina aumentam. O que eu tenho que fazer é fazer um diagnóstico diferencial, é saber se essa fosfatase alcalina ela é do fígado ou se ela é do osso, tá bom? E a gente vai ver já como é que a gente faz essa diferenciação. Causas fisiológicas de aumento da fosfatase alcalina. No terceiro trimestre de gestação, no caso da mulher grávida, né, uma vez que está tendo um remodelamento ósseo em função do feto, esses níveis de fosfatase alcalina aumentam. Na adolescência, na infância e adolescência, de uma forma geral também, esses níveis de fosfatase alcalina são muito elevados.
E na menopausa você tem aí uma cessão do metabolismo, uma alteração, na verdade, do metabolismo ósseo, e isso faz com que esses níveis de fosfatase alcalina também aumentem. Nas causas hepáticas, né, de aumento de fosfatase alcalina, a gente pode citar a obstrução biliar, a doença infiltrativa, no caso de biópsia hepática, e a fase inicial da doença colestática. Então, nesses casos, os níveis de fosfatase alcalina também aumentam. Causas não hepáticas, né? Fraturas, ou seja, qualquer fratura que tenha um remodelamento ósseo aumenta a fosfatase alcalina, e no hiperparatireoidismo. Como pode ser feito o diagnóstico diferencial da fosfatase alcalina hepática da fosfatase alcalina óssea? Então, uma das formas de se fazer esse diagnóstico diferencial é através da medida da determinação da 5-nucleotidase ou do gama-GT, ou de ambas, né? Do gama-GT e da 5-nucleotidase. O gama-GT a gente vai ver que ele é um pouco mais específico do fígado, né? Do que do osso. E a 5-nucleotidase é uma isoenzima, uma isoforma da fosfatase alcalina que ocorre nos hepatócitos, né? Nos ductos, nas células dos ductos biliares. Então, ela é uma enzima bem mais específica do fígado, tá? Caso esse aumento ainda, essas dosagens não consiga determinar ou revelar esse diagnóstico, pode ser feita uma eletroforese de proteína, né, da fosfatase alcalina, onde você vai determinar as diferentes isoenzimas, tá? Isso é uma outra forma de você conseguir determinar essas diferentes isoformas. Então, a gama-glutamil transferase, ou gama-GT, né? Que enzima é essa? Então, ela faz a transferência do grupo glutamil para um aceptor, que pode ser um aminoácido, né? E ela está presente lá nas células do fígado, né? Aqui nessa tabela a gente vê que ela está presente também no rim, no pâncreas, no baço, né? Mas ela tem, ó, comparando com o soro, ela tem um aumento aí bem significativo de atividade nos tecidos. Por isso que qualquer lesão em qualquer um desses tecidos faz com que esse conteúdo vá para o plasma e ela esteja aumentada em sua atividade no plasma ou no soro, né? Então, ela é presente no epitélio biliar e nos hepatócitos, né, no pâncreas e nos rins. Então, apesar de ser muito sensível para a doença hepatobiliar, ela é pouco específica, como a gente viu na tabela, né? Ela está muito presente nos rins, no intestino e em outras células. Mas, quando a doença hepática está instalada, provavelmente o gama-GT está aumentado. 30% dos etilistas têm gama-GT normal, mas então 70% deles têm gama-GT alterado, né? Alguns medicamentos, como barbitúricos, difenilidatoína e antidepressivos tricíclicos, são indutores, né? Conseguem aumentar os níveis de gama-GT circulantes. Em que outras situações esse gama-GT está aumentado? Na obstrução biliar ou intra ou pós-hepática, então de 5 a 30 vezes os níveis normais. Na icterícia obstrutiva, colangite, colicistite. Então, ó, situações onde ocorrem alterações na árvore biliar. Então, elas são muito favoráveis ao aumento de gama-GT. No alcoolismo, uso de drogas, esteatose hepática, né, um marcador de esteatose, apesar de a esteatose é bem complicada do ponto de vista de marcador bioquímico, em geral ela não se revela a partir desses marcadores, mas o gama-GT ele é um marcador interessante aí para esteatose. Cirrose hepática também, que é uma outra doença hepática bem difícil de ser diagnosticada a nível de marcadores bioquímicos, né? Isso é mais feito a nível de imagem hoje, né? Ultrassom, ressonância, né? Tomografia, que você consegue avaliar melhor o tecido, né? Hepatite infecciosa, aí as hepatites virais, o gama-GT também aumenta,
hepatite crônica e câncer hepático, né? E também câncer de próstata. Ou seja, muitas causas aí, muitas situações onde o gama-GT pode estar alterado. O método é um método colorimétrico que pode ser feito na maioria dos laboratórios aí de forma automatizada ou manualmente, tá? O teste ele sofre interferência de bilirrubinas, também de triglicerídeos, tá bom? E a 5-nucleotidase, eu já falei para vocês que ela é uma enzima da membrana plasmática que catalisa a hidrólise da maioria dos ribonucleotídeos. Ela é uma isoenzima da fosfatase alcalina encontrada no parênquima hepático e nas células dos ductos biliares, mas mais presente nos ductos. Então, ela é um marcador dessa disfunção hepática. Então, se eu tenho dúvida se o aumento da fosfatase alcalina é devido a uma doença hepática, a dosagem da 5-nucleotidase pode tirar essa dúvida, né? Ela também pode estar alterada no alcoolismo, na cirrose, na disfunção hepática, na obstrução extrahepática e diminuído na hepatite. Os ácidos biliares, não sei se vocês lembram desses ácidos. Quando a gente estuda a bioquímica básica, lá, né, a gente estuda um pouco sobre esses ácidos biliares, né, ácido cólico, taurocólico, deoxicólico, né, que eles são, na verdade, ácidos capazes de fazer a emulsificação das gorduras, né, ajudando ali no processo de absorção das gorduras a nível intestinal, né. Então, esses ácidos biliares são excretados pela bile, né, na bile, né, cai no intestino e no intestino eles fazem essa função. Então, quando eu tenho uma obstrução a nível de ducto, a nível de uma doença colestática, há um aumento desses ácidos biliares no sistema porta e, consequentemente, no sistema circulatório. Então, há um aumento dos ácidos biliares no sistema circulatório. Isso é um indicativo de que, provavelmente, eu posso ter ali uma obstrução da árvore biliar, tá? Que é um indicativo bem importante da doença colestática instalada. Então, a obstrução desses canais biliares, né, interrupção da circulação enterohepática, também a má absorção, a captação defeituosa desses ácidos graxos. O problema desses ácidos biliares é que eles são muito difíceis de serem medidos nos métodos de rotina laboratoriais, né? Na maioria dos laboratórios não tem, por exemplo, CG, HPLC, hoje o radioimunoensaio não é mais usado, né? Mas existem métodos aí de ELISA que podem detectar, mas não é muito comum, tá? Não é muito comum a dosagem desses ácidos biliares na rotina, mas eles são marcadores bem sensíveis aí, principalmente das doenças colestáticas. Aí a gente entra agora em um outro marcador que é importante, que são as bilirrubinas, tá? As bilirrubinas são produtos do catabolismo do heme, né? Aquele anel pirrólico que transporta o oxigênio lá na hemoglobina, né? E essa hemoglobina é responsável por 70% da bilirrubina produzida no organismo. Então, a fonte da bilirrubina é o grupo M, né? Que se transforma em biliverdina, depois bilirrubina livre. Essa bilirrubina livre, ela se liga à albumina, né, para ser transportada, depois ela vai para o hepatócito. No hepatócito, ela sofre conjugação com ácido glicurônico, se transformando em glicuronato de bilirrubina, também chamada de bilirrubina conjugada, né? Essa bilirrubina, então, conjugada, vai para a bile, cai no intestino, na forma de urobilinogênio, e uma parte é reabsorvido e uma parte é eliminado como urobilina, que dá a cor acastanhada das fezes, né? Então, uma parte também pode ser excretada na urina. Então, esse próximo slide aqui mostra isso que eu estou falando, né? A destruição das hemácias, normalmente no baço e tal, gera o M, esse M
se transforma em bilirrubina, biliverdina, bilirrubina, que se liga na albumina. Essa ligação albumina-bilirrubina, antes de chegar no fígado, ela é chamada de bilirrubina não conjugada, que no laboratório a gente chama de bilirrubina indireta. Eu vou já explicar o porquê, mas a bilirrubina não conjugada no laboratório a gente chama de bilirrubina indireta, né? Então essa bilirrubina não conjugada chega no fígado, lá no hepatócito ela é ligada, né, pelo metabolismo de fases, com ácido glicurônico, se tornando um glicuronato de bilirrubina, que é chamada bilirrubina conjugada ou bilirrubina direta, tá? Que ela é mais hidrossolúvel, tá? Essa bilirrubina não conjugada, ela é lipossolúvel e a bilirrubina conjugada, ela é hidrossolúvel, tá bom? Que é a bilirrubina direta. Então, recapitulando, provém do grupo M, a bilirrubina indireta, ela é a bilirrubina lipossolúvel que circula ligada à albumina. A bilirrubina direta, ela é conjugada com ácido glicurônico hidrossolúvel e é excretável pela bile e pelos rins, tá? Ela pode aumentar em hemólise, deficiências congênitas ou adquiridas, doenças hepatocelulares e doenças biliares. Então, olha só, quando eu tenho normalmente uma doença pré-hepática, uma causa pré-hepática, em geral, a bilirrubina que está aumentada é a bilirrubina indireta, ou seja, essa bilirrubina conjugada ou não conjugada, né? A bilirrubina não conjugada, que não foi conjugada com ácido glicurônico. Quando eu tenho uma doença hepática ou pós-hepática, onde o fígado está fazendo o seu papel de glicuronização, quem está aumentado é a bilirrubina direta, ou seja, aquela bilirrubina que foi conjugada com ácido glicurônico, tá bom? Agora, numa situação de gravidade hepática, esse fígado também ele perde essa função de conjugação. E aí eu posso ter um aumento dessa bilirrubina indireta. Isso é um pouco confuso, mas de uma forma geral, quando eu tenho a bilirrubina indireta aumentada, eu já suspeito de uma causa pré-hepática, né? Como uma hemólise intravascular, algumas parasitoses, né? Tipo dengue, malária, que aumentam essa bilirrubina indireta, ou seja, é um problema antes de chegar no fígado, né? Onde está acontecendo ali um rompimento de hemácia, uma grande liberação de M, né, circulante, que transforma em biliverdina, bilirrubina, e essa bilirrubina se conjuga com a albumina, então essa bilirrubina indireta está muito elevada. Quando o problema é mais a nível hepático ali, onde tem até mesmo uma doença colestática, em geral essa bilirrubina conjugada ou a bilirrubina direta, ela está mais aumentada, tá bom? Então, é esse entendimento que a gente tem que ter. Então, bilirrubina direta conjugada, bilirrubina indireta não conjugada, e a bilirrubina total é a bilirrubina conjugada e a não conjugada. Por que a gente chama no laboratório de bilirrubina direta e indireta, né? Na hora que eu vou fazer o ensaio no laboratório, em geral, eu uso 2 tubinhos. Eu pego o meu soro e uso 2 tubos, né? Em um primeiro tubo eu vou fazer uma primeira reação, onde eu vou adicionar um reagente que vai reagir apenas com a bilirrubina hidrossolúvel. Quem é essa bilirrubina hidrossolúvel? É a bilirrubina conjugada, ou seja, aquela que já passou pelo fígado. Então essa eu chamo de bilirrubina direta, que vai reagir diretamente com esse reagente. Eu pego um segundo tubinho e nesse segundo tubinho eu coloco um acelerador, é como se fosse um detergente capaz de fazer com que o reagente reaja tanto com a bilirrubina direta, hidrossolúvel, quanto a indireta, lipossolúvel. Nesse segundo tubinho eu vou detectar a bilirrubina total, ok? Então, aqui bilirrubina total e aqui bilirrubina direta. Então, a diferença entre elas, total menos direta, eu tenho bilirrubina indireta, que foi aquela bilirrubina que não reagiu diretamente com o reativo. Essa bilirrubina indireta é aquela
bilirrubina que estava conjugada com a albumina, ou seja, aquela que ainda não chegou no fígado, aquela que é lipossolúvel, entendeu? Então, por isso que no laboratório a gente fala bilirrubina direta, bilirrubina indireta e bilirrubina total, por causa da forma que a gente faz a análise, ok? Então, os níveis de referência, ó, a bilirrubina direta ela é menor, né, de 0,1 a 0,3 miligramas por decilitro ou 100 ml. A indireta ela é sempre um pouco maior, em torno de 1 miligramas por 100 ml. E a total ela vai de 0,3 a 1,2, mais ou menos 1,3 miligramas por 100 ml, tá bom? Então, isso é para vocês, vocês precisam entender o que significa indireta, direta, conjugada, não conjugada e essa relação entre elas. Se tiver dúvida, volta o vídeo para ver a explicação, tá bom? Até entender do que se trata cada uma dessas bilirrubinas, porque isso é importante até para a gente entender qual é o tipo de doença hepática que está instalada. Isso vai ajudar também a gente conseguir identificar se o padrão é parenquimatoso ou é colestático. Lembrando que o colestático, quem vai estar mais aumentado é a bilirrubina direta. No padrão hepatocelular, é a bilirrubina indireta, tá bom? Olha só, icterícia, né, é o aumento dessas bilirrubinas no soro ou plasma, né? A icterícia de causa pré-hepática ou hemolítica, né, caracterizado por um aumento da destruição das hemácias. Há um aumento da bilirrubina indireta no soro, né? Não há colúria, que é a presença de bilirrubinas na urina, e há um aumento do urobilinogênio, que pode aparecer na urina. Um exemplo aqui é a síndrome de Gilbert, que tem um defeito genético no transporte da bilirrubina livre para dentro do hepatócito, levando a uma ligeira icterícia pré-hepática sem significado clínico, né? Algumas doenças infecciosas, já comentei, a dengue, a malária, pode gerar também essa hemólise e, consequentemente, um aumento dessa icterícia pré-hepática, né? Icterícia hepática, ó, quando ocorre um dano hepatocelular, como nas hepatites virais, por exemplo, né? Ocorre por um defeito genético na captação, transporte ou conjugação da bilirrubina. Há um aumento da bilirrubina livre, sem colúria, com hepatócito íntegro, enzimas normais, exemplo, síndrome de Crigler-Najjar, defeito genético da glucuroniltransferase, leva o paciente ao critérios e óbito prematuro, né? Aqui é uma alteração principalmente na cor da pele do paciente, né? Então, neste caso, o problema é hepático e ele pode ser grave, né? Quando o fígado ele é muito alterado, isso pode ser gravíssimo, né? No caso das hepatites virais, são situações reversíveis, né? E aí eu tenho um aumento dessa bilirrubina livre, ou seja, aquela não conjugada. Na icterícia pós-hepática ou obstrutiva, né? Quando há uma obstrução, principalmente no ducto, ocorre nas colestases, frequentemente em hepatites e em doenças familiares, onde o defeito é na excreção da bilirrubina conjugada, ou seja, bilirrubina direta, né? Um aumento da bilirrubina conjugada com colúria. O urobilinogênio fecal está diminuído e as fezes são claras, né? Na síndrome de Rotor e Dubé-Johnson, observa-se esse defeito de excreção. Esse quadro aqui, ele mostra as doenças, né? E aí, onde que está aí a bilirrubina não conjugada, que é a indireta, ó, nas eritropatias, na destruição de hematomas, hiperbilirrubina neonatal, síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar, aumenta a bilirrubina indireta, né? Nas doenças hepatocelular, hepatite, ó, a bilirrubina conjugada, que está aumentada, tá bom? Nas doenças do trato biliar, doença pancreática, carcinoma, em todas elas eu tenho um aumento da bilirrubina conjugada. Nós falamos até agora de ensaios que, como eu falei lá no início da aula, que avaliam a disfunção hepática, ou seja, toda vez que o fígado não está funcionando adequadamente, há um aumento desses marcadores no sistema sanguíneo e podem então ser detectados.
Mas existem testes que avaliam em si a função hepática, né? Quais são as principais funções aí que podem ser monitoradas, né? Síntese de lipídios e de proteínas, degradação de substâncias, estoque de glicogênio, regulação do fluxo sanguíneo, fagocitose de micro-organismo e liberação de citocinas. Então, assim, por exemplo, eu posso avaliar a função do fígado a partir... eu administro uma droga, uma substância que eu sei que é metabolizada no fígado e eu avalio os seus metabólitos de fase 1, de fase 2, né? Então, isso é uma forma de eu avaliar a função hepática, mas não é muito comum no laboratório fazer esse tipo de análise, né? Uma forma mais comum de eu avaliar essa função é, por exemplo, através da avaliação dos fatores de coagulação. Os fatores de coagulação, praticamente todos, com exceção do fator 8, são sintetizados exclusivamente no fígado, né? O fator 5 não é vitamina K dependente, o fator 7 tem uma meia-vida de 2 a 5 horas. Então, um teste que avalia esses fatores de coagulação é o tempo de atividade de protrombina, ou TAP, né? A protrombina é um fator de coagulação sintetizado exclusivamente pelo fígado a partir da vitamina K. Nas doenças hepáticas, há com frequência um aumento do TAP, ou seja, esse tempo que o sangue demora para coagular, né, que indica a presença de um fator de coagulação. Então, quanto maior é esse tempo, há um indicativo dessa deficiência, tá bom? Então, na doença hepática, em geral, esse tempo de ativação da protrombina está aumentado. Então, um tempo que é normal aí de ser de 12 segundos, ele passa para 14, passa para 16, passa para 18, passa para 20, indicando que há uma deficiência de algum fator de coagulação. Se esse fator de coagulação ele é sintetizado no fígado, isso significa que o fígado não está fazendo bem a sua função, ok? Na hepatite viral, o TAP está aumentado em 50% dos casos, na cirrose em 40% a 50%. Uma situação aqui interessante, nas colestases, ou seja, você tem uma dificuldade da liberação de ácidos biliares, com isso você há uma diminuição da absorção de gordura. E a vitamina K, ela é uma gordura, né? Então ela não é absorvida pelo intestino e, consequentemente, você tem um aumento do TAP, não por causa da disfunção hepática, mas por causa de um problema na absorção da vitamina K. Então, muitas vezes, o médico, quando ele suspeita desse aumento do TAP está relacionado ou não à disfunção hepática, ele administra vitamina K para o paciente para ver se o TAP modula, se o TAP aumenta ou não. Se o TAP diminuir, significa que o problema era por deficiência da vitamina K e não pelo fator de coagulação. Se após a administração de vitamina K, esse TAP não modular, aí o problema é um problema hepático, entenderam? Então, neste caso, a medida do TAP, ela pode ser um marcador importante principalmente da gravidade da função hepática, da perda da função hepática, ou seja, da disfunção hepática. Principalmente se esse TAP ele não for alterado com a administração de vitamina K, tá bom? Porque essa vitamina K poderia ser, por exemplo, por uma colestase, né? Colestase impede a absorção de ácidos biliares, que impede a absorção dos lipídios, consequentemente a vitamina K, tá? Então, o TAP ele avalia os fatores 2, 5, 7 e 10, né? Pode também estar aumentado no uso de dicumarínico, na doença hepática com alteração de função, né, que é essa situação, e na deficiência de vitamina K, por exemplo, nas icterícias obstrutivas e na síndrome de má absorção de gorduras, tá? Por isso que nesse paciente é importante essa administração de vitamina K. Um outro marcador que nem é tão assim, aparentemente não tem tanta importância, mas no caso da doença hepática ele é bem importante, é a dosagem da albumina, né? A albumina é aquela proteína que está muito presente no plasma, no sangue, né? E ela é sintetizada exclusivamente no hepatócito. Então, toda vez que eu tiver uma diminuição de albumina,
ligada a uma doença hepática pré-existente, isso é um sinal de gravidade, tá bom? Significa que o fígado está perdendo a sua capacidade de síntese, de função, e isso é grave. Mas assim, a gente sabe que não é só isso, né? Se não tiver nenhum outro sintoma, a diminuição da albumina, por exemplo, poderia significar uma desnutrição, né? Uma outra enteropatia, uma síndrome nefrótica, ou seja, o paciente está perdendo proteína pela urina, etc. Tá? Mas na instalação de uma doença hepática, ou seja, com uma doença hepática instalada, a diminuição da albumina pode ser um marcador de gravidade, principalmente se você fizer a relação TAP-albumina, tá? Um TAP aumentado com albumina diminuída, aí pode ser fatal para o paciente, tá bom? Então, é uma relação que a gente usa no laboratório que pode ser o indicativo de uma doença hepática grave. Então, para a gente recapitular aqui, ó, o uso no laboratório no diagnóstico da doença hepática. Primeiro, para estabelecer a presença da doença, o que eu posso medir? AST, ALT, que é o TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. Com esses 4 marcadores, eu já consigo 99% das vezes identificar se esse paciente tem um problema hepático, uma disfunção hepática, né? Tipo de doença, se ela é parenquimatosa, eu vou ter AST e ALT ou TGO, TGP aumentados, né? Se ela é uma colestase, eu posso ter ácidos biliares, bilirrubina, fosfatase alcalina e gama-GT aumentados. Para critério de gravidade prognóstico, né? As bilirrubinas, a gente vê ali aquela relação albumina indireta e direta, a albumina diminuída com TAP aumentado, não responsiva à vitamina K, ou a relação TAP-albumina. Esses são marcadores bem importantes de gravidade, né? E para o monitoramento da doença, né, eu posso continuar medindo a ST-LT, né, tanto no agudo quanto no crônico, para saber, por exemplo, o resultado de um tratamento. Se esses níveis dessas proteínas, dessas enzimas diminuírem, significa que esse fígado pode estar voltando à sua função normal. Aqui, uma situação, também um esquema que mostra o perfil dessas enzimas hepáticas em várias doenças, né? Vamos só exemplificar aqui, ó. Primeira coluna, hepatite aguda, tem bastante AST, bastante ALT, tem um pouco de fosfatase alcalina, um pouco de glutamil transferase, que é o gama-GT. A lactato desidrogenase é um marcador de hemólise, ela pode estar um pouco aumentado, e a 5-nucleotidase também um pouco aumentado. Veja que eu tenho bastante AST-ALT com um pouco de fosfatase alcalina e gama-GT. Vamos lá para a doença obstrutiva, aqui, ó, penúltima coluna. Eu tenho um pouquinho só de aumento de AST-ALT e eu tenho bastante aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, indicando um padrão colestático, né? Aqui, na hepatite aguda, AST-ALT padrão parenquimatoso, na doença obstrutiva, um padrão colestático, tá? Então, essas diferenças vocês podem, devem, né, entender como que essas diferentes enzimas marcam diferentes situações a nível hepático. Para a gente finalizar, vamos apresentar aqui para vocês 2 casos clínicos para a gente ver se vocês conseguiram captar aquilo que foi falado na aula de hoje. O primeiro caso clínico, então, é uma paciente do sexo feminino com queixa de dor discreta ao hemisfério direito, icterícia, colúria, né, a urina escura, hipocolia, ou seja, as fezes claras, né, há 15 dias. Não tem febre, ao exame físico icterícia discreta, com leve dor à palpação no hemisfério direito, fígado e baço não palpáveis. Então foram solicitados os seguintes exames, né? O AST, ó, deu 1.270, o valor de referência é até 32. O ALT deu 1.892, o valor de referência é até 31. A fosfatase alcalina, 275, o valor de referência é até 250. O gama-GT deu 92, 3,2. A bilirrubina total deu 4. Indireta, né, 2,5 e a direta 1,5.
A albumina deu 4,2, o valor de referência de 3,5 a 5, está normal. E o TAP deu 13, o valor aí é entre 12 e 14 segundos, tá bom? Então eu tenho aqui uma alteração bem significativa nas transaminases, um pouco de alteração na fosfatase alcalina e gama-GT. A bilirrubina está aumentada, que o valor é até 1, né, 1,2, 1,3. A albumina está normal e o TAP está normal. Qual seria o padrão para esse caso que a gente falou na aula? Então seria um padrão de agressão hepatocelular, certo? Ou seja, onde o problema está ali no hepatócito, uma vez que as transaminases estão bastante aumentadas. Provavelmente um padrão agudo, né? Que indica, por exemplo, uma hepatite viral, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Para investigar sorologia para hepatites e rever o uso de medicamentos, porque o medicamento também pode causar uma hepatite aguda, tá bom? Dependendo do medicamento, isso pode acontecer se esse paciente usou algum medicamento. Acetaminofeno, que é o paracetamol, por exemplo, é um caso clássico, né, de casos aí de hepatite aguda, tá bom? Segundo caso, né, muito parecido, ó, paciente do sexo feminino com queixa de dor, icterícia, colúria. Vamos ver os exames que ela fez. AST 42, então bem pouquinho alterado. ALT 45, também um pouquinho alterado. Aí já tem um padrão, ó, fosfatase alcalina 896, gama-GT 552, bilirrubina alterada, TAP normal. TAP e albumina normais. Então aqui eu já tenho um padrão diferente, né? Que padrão é esse? É um padrão colestático, certo? Padrão colestático, onde eu tenho gama-GT e fosfatase alcalina bastante aumentados e um leve aumento de AST-ALT, tá bom? Então aqui eu devo investigar o quê? Uma obstrução de via biliar, por exemplo, por ultrassonografia, e também rever o uso de medicamentos, tá? Então só para mostrar para vocês que dependendo do padrão da alteração dos exames, eu já consigo então identificar o padrão da doença hepática, tá bom? E a gravidade da doença hepática poderia ser avaliada também se eu tivesse, por exemplo, uma diminuição da albumina com aumento do TAP, né? Então, neste caso, eu teria aí um padrão de gravidade. Então, essas foram as referências utilizadas na aula, tá? Quero estimular você, se você teve alguma dúvida durante a aula, se você tem algum comentário, deixa o comentário aqui no link, aqui abaixo, que a gente tenta responder. Se quiser mandar um e-mail para mim também, eu posso responder. Obrigado a você que ficou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho para você receber notificações quando a gente postar novas aulas. Obrigado.